Que privilégio poder conversar um pouco com vocês, deixar aqui a minha saudação a vocês e desejar que Deus continue conduzindo vitoriosamente a vida de vocês. Vocês são muito amados e é uma bênção poder participar um pouquinho da história desta promissora igreja. Eu quero agora ter a alegria e a bênção de partilhar com vocês a rica, viva e poderosa palavra de Deus, desejando que esta palavra produza na vida de todos vocês vida abundante, encorajamento, consolo e edificação. Meu carinho a todos. Vamos receber então a instrução da preciosa e rica palavra de Deus. Quero ter o privilégio de trazer uma palavra ao seu coração. Uma palavra que emana das Escrituras, uma palavra para abençoar sua vida, edificar seu coração. Quero ler em Romanos capítulo 8, versos 26 a 28. Os estudiosos dizem que a carta de Paulo aos Romanos é a cordilheira do Himalaia de toda a revelação bíblica. E eu estou inclinado a crer que é isso mesmo. Mas se Romanos é a cordilheira do Himalaia, então Romanos 8 é o pico do Everest. E aqui Paulo enfatiza de maneira sublime a obra do Espírito Santo, trazendo-nos uma certeza inabalável de que estamos firmados nas mãos do Deus eterno. Então, observe comigo o texto. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O apóstolo Paulo, depois de tratar dos gemidos da natureza, depois de tratar dos gemidos da igreja, agora ele trata dos gemidos do Espírito Santo. Encontramos aqui uma sinfonia de gemidos. E quando Paulo vai mostrar-nos que o Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis, ele traz ao nosso coração algumas verdades sublimes que eu passo a destacar. Primeiro, o Espírito Santo é aquele que se solidariza conosco, porque somos fracos, nós temos fraquezas. Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Não ficamos de pé escorados no bordão da autoconfiança. As nossas fraquezas transbordam pelos nossos poros. Temos fraquezas físicas, emocionais, morais e espirituais. Entretanto, a despeito da nossa fraqueza, Deus não nos escorraça, mas o Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza. Talvez você pergunte, mas por que somos fracos? Paulo dá um exemplo para evidenciar nossa fraqueza. É que nós não sabemos orar como convém. E por que não sabemos orar como convém? Porque nem sabemos o que é melhor para nós. Às vezes nós pedimos para Deus uma pedra pensando que estamos pedindo um pão. Pedimos para Deus uma cobra pensando que estamos pedindo um peixe. Pedimos para Deus um escorpião pensando que estamos pedindo um ovo. Pedimos para Deus aquilo que vai nos destruir pensando que estamos pedindo que vai nos edificar. Então Deus ama tanto você que Ele não dá o que você pede, necessariamente. Ele sempre dá o que você precisa, o melhor.
É por isso que o Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza. Mas ainda o apóstolo Paulo vai mostrar que este Espírito Santo se compadece de nós, porque ainda no verso 26 ele diz, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. É magnífico isso porque você tem dentro da Trindade 2 intercessores. Você tem Jesus Cristo, o advogado, o justo. Ele está à destra de Deus e intercede por nós como nosso grande sumo sacerdote. Mas agora, você tem um segundo intercessor na Trindade, que é o Espírito Santo, que é o seu intercessor existencial. Se Jesus, nosso sumo sacerdote e advogado, intercede por nós de forma legal junto ao trono de Deus, o Espírito Santo é o nosso intercessor existencial, que intercede por nós, em nós, ao Deus que está sobre nós. De que maneira ele intercede por nós? De 3 maneiras. Primeiro, de forma intensa, sobremaneira. É a forma com que Paulo grafa esta verdade gloriosa. Segundo, esta intercessão, além de intensa, ela é agônica, porque é com gemidos inexprimíveis. Nessa sinfonia dos gemidos, o Espírito Santo se une à natureza e à igreja para gemer. E um gemido é uma expressão tão intensa de dor, de angústia, de sofrimento, que você não articula as palavras, então geme. Pois o Espírito Santo, que conhece todas as línguas, todos os dialetos, todos os idiomas, de todos os povos, de todos os tempos, de todos os lugares, quando está orando por você, em você, ao Deus que está sobre você, ele não encontra sequer um idioma nem no céu, nem na terra, então ele geme com gemidos inexprimíveis. Note ainda você comigo, que esta intercessão, além de intensa e agônica, ela é também eficaz. Porque o verso 27 é claro, aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Você, não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo sabe. Ele não desperdiça sequer uma intercessão. Todas as intercessões do Espírito Santo em nós, por nós, ao Deus que está sobre nós, estão alinhadas com a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas o apóstolo Paulo conclui seu raciocínio, levando-nos ao verso 28, que é o pináculo da revelação bíblica consoladora para o nosso coração, quando ele abre as cortinas da providência divina e revela-nos este plano perfeito de Deus na nossa vida. Quando ele diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É claro que Paulo começa esse texto com uma das palavras mais estratégicas de Romanos. Sabemos. Este termo vem da matemática, é um termo exato. Aqui não é a linguagem da conjectura hipotética, aqui é a linguagem da certeza experimental. Sabemos. E sabemos o quê? Que algumas coisas, que as melhores coisas, não. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Talvez você possa até perguntar, mas o que é que Paulo de fato está dizendo? Bom, primeiramente vamos ver o que ele não está dizendo. Primeiro, Paulo não está dizendo que todas as coisas que acontecem com você são coisas boas. Nós estamos
por exemplo, no Brasil e no mundo, vivendo uma pandemia dolorosa. Centenas de milhares de pessoas, melhores do que nós, ceifadas. Outras infectadas, adoecidas. Outras ficarão com sequelas. Um terremoto na economia global, empurrando as nações para uma recessão econômica e até mesmo para uma depressão econômica. Crentes sofrendo, gemendo, sangrando, morrendo. Empresários quebrando, empresas desidratando, comércio fechando. Você não poderia dizer que isso é uma coisa boa em si mesma? Então, Paulo não está dizendo isso, que todas as coisas que acontecem com você e comigo são coisas boas. Segundo, Paulo não está dizendo que as coisas são independentes e livres e autônomas para agirem por si mesmas. Terceiro, Paulo não está dizendo que todas as coisas cooperam para o bem de todas as pessoas. A Bíblia diz que quem semeia vento colhe tempestade, quem semeia na carne colhe corrupção. Mas então o que Paulo está dizendo? O que Paulo está dizendo é que mesmo que a providência seja carrancuda, e às vezes a face de Deus é sorridente. Agora talvez você olhe a sua vida pelo avesso e vê muitas linhas soltas, não se encaixam. Mas Deus, como um tapeceiro divino, está trabalhando os detalhes, misturando alegria com choro, prosperidade com adversidade, saúde com doença. E ao final, o resultado final é que esta pedra bruta há de ser uma joia preciosa, cara, bela, nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Se o próprio Jesus, o Filho de Deus, aprendeu pelas coisas que sofreu, certamente Deus está trabalhando em você, para depois trabalhar através de você, burilando você, aperfeiçoando você, transformando você de glória em glória, para que você se transforme à imagem do Rei da Glória. Talvez você possa até não compreender o que Deus está fazendo, mas você pode compreender Deus. Ele é seu Pai, Ele ama você. E Ele trabalha por você, para o seu bem. Então não há motivo de queixumes, não há motivo de amargura, não há motivo de lamento, não há motivo de desânimo, não há motivo de você querer jogar a toalha e olhar para trás e até pensar em desistir da vida. Deus está no trono. O Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os seus selos, e as rédeas da história estão em suas poderosas mãos. Entrega os seus cuidados, portanto, ao Senhor. Descansa nele, confia nele. Saiba que a vida, a história, não está ao léu, jogado de um lado para o outro ao sabor das circunstâncias. A sua vida está nas mãos daquele que governa os céus e a terra, e das mãos de Jesus ninguém pode arrancar você. Você está seguro. Que Deus abençoe, portanto, o seu coração. Que Deus aquiete a sua alma. Que Deus faça serenar o seu coração, como a criança descansa no colo da sua mãe. Se a tempestade ruge, se o vendaval é furioso, se os ventos procelosos chocam-se com violência para derrubar você, corra para debaixo das asas do Deus Onipotente até que passem essas calamidades. Se o temor está batendo à porta do seu coração, clame a Ele e diz: Senhor, socorre-me. Eu vou confiar em Ti.
Se você está caminhando e olhando as lutas e as adversidades da vida, faça como salmista, eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Que Deus abençoe o seu coração. Pode ter certeza, a crise vai passar, a pandemia vai passar, mas o nosso Deus continua sendo Deus, de geração em geração, de eternidade a eternidade. Ele nunca desamparou aqueles que nele esperam. A sua vida não depende dos homens poderosos deste século. A sua vida está nas mãos do Deus vivo, aquele que reina, aquele que governa, aquele que nos ama e aquele que deu o seu filho, seu único filho, para vir ao mundo, morrer em nosso lugar, em nosso favor, para nos dar a vida eterna. Deus abençoe profundamente a sua vida. Que Deus console o seu coração, que Deus banhe a sua alma com óleo fresco do Espírito, que o orvalho do céu regue a sua cabeça e que agora mesmo o refrigério doce, meigo e confortador do Espírito Santo cerque você, cuide de você, abençoe você, restaure você, anime você, levante você para uma vida maiúscula, superlativa e abundante. Deus abençoe o seu coração.